Fala, segundo ano! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a termoquímica. Vamos aprender a fazer cálculos da quantidade de calor envolvida nas reações químicas. Para fazer isso, vamos dar só uma relembrada no que nós estudamos na aula passada, coisa rápida. Na aula passada, nós vimos que a termoquímica é a parte da química que vai estudar a variação da energia. Energia que é liberada, energia que é absorvida. Essa energia é em forma de calor. E essa absorção ou liberação de energia, ela acontece tanto em transformações químicas como em transformações físicas, como a mudança de estado físico. Nós definimos na aula passada o que é o calor. Que o calor é energia em transferência de um corpo para o outro. Quando eu boto em contato algum corpo que está mais quente com o outro que está mais frio, há uma transferência de calor. E o que nós vamos conseguir calcular na aula de hoje é qual a quantidade de calor especificamente que está envolvido. Então, se nós vamos fazer cálculos com relação à quantidade de calor, nós também temos que observar qual que é a unidade de medida que nós utilizamos. E aí nós vimos também na aula passada que a gente pode utilizar a caloria, que é a quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, mas muitas vezes é utilizado o Joule, e que eu posso transformar Joule para caloria, fazendo uma caloria equivale a 4,18 joules. Então é só a gente montar uma regrinha de 3. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos estudar então cálculos de quantidade de calor. Experimentalmente, nós podemos medir a energia liberada ou absorvida em uma reação química. Isso, matematicamente, eu utilizo a seguinte expressão: Q é igual a C vezes M vezes ΔT. O que cada coisa dessa significa? Bom, Q é a quantidade de calor envolvido. C é uma constante chamada de calor específico. Cada material tem o seu valor específico. E quando você estiver fazendo uma atividade, o exercício tem que te fornecer. O calor específico da água, por exemplo, é 1. M é a massa e ΔT é a variação da temperatura. O que é a variação da temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial. Essa expressão mostra para a gente o seguinte: se eu tenho uma constante e multiplicado a massa e a variação de temperatura igual à quantidade de calor, ali eu posso dizer que a massa e a variação de temperatura elas são diretamente proporcionais à quantidade de calor. O que isso significa? Se eu aumento a massa, eu aumento a variação de temperatura aumentou, a massa aumentou, a quantidade de calor aumenta também. Se diminui de um lado, diminui do outro lado também. Isso é que significa ser diretamente proporcional. Bom, experimentalmente, o que a gente pode medir? O poder calorífico de algumas substâncias. Porque cada substância, incluindo os combustíveis, como gasolina e etanol, eles possuem certo calor contido em si. Quando eles entram em combustão, esse calor ele é liberado. E aí, o que está mostrando? Dá uma olhada aqui nesse experimento aqui. Veja só. Primeiramente, mostrando aqui que a queima de uma mesma quantidade de gasolina e uma mesma quantidade de etanol não libera a mesma quantidade de calor. Assim como a queima de uma mesma quantidade de fazer comida com carvão, lenha ou gás, não tem o mesmo resultado, porque a queima dessas substâncias libera quantidades diferentes de calor. Assim como acender uma vela ou um isqueiro libera diferentes quantidades de calor. Um experimento aqui, ela está mostrando aqui um experimento para a gente conseguir calcular o poder calorífico de
dois combustíveis. O álcool e o querosene. Álcool e querosene. Ela vai pegar ali uma proveta, enchendo ela de água, 100 ml de água, colocando dentro dessa latinha. E aí, o que vai acontecer? Ela vai aquecer, bota o termômetro ali, e ela vai aquecer essa água com a chama do etanol e a chama do querosene. E aqui ela está anotando, primeiro, qual era a temperatura inicial da água? 22 graus. Qual que era a massa de etanol inicial? 105,21. E aí, bota para aquecer, começa a queimar aqui. Assim que a água chega a uma temperatura de 90 graus Celsius, ela vai parar a chama e pesar novamente quanto de álcool sobrou, 102,81. Ou seja, olha só os dados aí. Eu tinha passou de 22 para 90 graus Celsius. E quanto que queimou? Ali, ó, só se eu fizer 105,21 menos 102,81, eu vou ter a quantidade que foi queimada. E aí eu faço exatamente a mesma coisa com querosene, queima lá, pesa cá, e aí mede esses resultados aqui nessa tabela. Cadê? Aqui. Os resultados na tabela. Você vê, o que a gente consegue observar aqui? Que quanto de álcool foi queimado? 2,4. Quanto de querosene foi queimado? 1,44. Ou seja, o que está mostrando esses dados? Os dados estão mostrando que para aquecer a mesmo tanto a água, foi necessário queimar mais etanol do que querosene. E é isso que está relacionado aí, o poder calorífico daquele combustível. Veja essa tabela aqui. O poder calorífico de vários combustíveis. O etanol é 7.090, ou seja, ele produz 7.090 quilocalorias para cada quilo de etanol que é queimado, enquanto que outros combustíveis, como o querosene e a gasolina, são mais efetivos, porque eu preciso queimar menos do querosene e menos da gasolina, por exemplo, para liberar o mesmo tanto de calor. Eu posso calcular aqui quanto de calor que a água absorveu, utilizando aquela fórmula lá, Q é igual a MVC vezes ΔT. Vamos fazer um exercício, então, para a gente dar uma olhada nisso? Como que faz um exercício envolvendo essa fórmula. Primeiramente, lembrando da fórmula, Q igual a C vezes M vezes ΔT, e nós vamos direto para um exercício do PET. Cadê? Aqui. O exercício diz o seguinte: no preparo de uma xícara de café com leite são utilizados 150 ml de café a 80 graus e 50 ml de leite a 20 graus. Qual será a temperatura do café com leite? Utilizando o dado de que o calor específico do leite e do café seria igual a 1. Bom, como que vai ficar esse exercício? Vou pegar aqui. Primeiramente, vamos sintetizar os dados que o exercício deu. Eu tenho aqui uma xícara de café e aqui uma xícara de leite. Eu sei que de café aqui eu tenho 150 gramas e utilizei 50 gramas de leite. E a temperatura inicial deles era 80 graus Celsius aqui
e aqui 20 graus Celsius. Quando eu misturar os dois, o que vai acontecer? Nós acabamos de relembrar o que acontece quando eu boto dois corpos de temperaturas diferentes em contato. Começa a acontecer transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então aqui o copo de café vai perder calor, enquanto que o copo de leite vai receber calor. Porém, o tanto que o café perde, a gente pode considerar que ele é igual ao tanto de calor que o leite está recebendo. Então, isso aqui tem que ser igual. Como que eu sei quanto de calor que o café está perdendo? Eu posso utilizar aquela fórmula. C vezes M vezes ΔT. Como que seria isso aqui? Então, isso aqui seria igual a C1, que o exercício me falou aqui, que é 1 cal por grama por grau Celsius, vezes a massa de café, 150, vezes a variação da temperatura, que é o que? A temperatura final é o que eu quero descobrir, eu não sei, menos temperatura inicial, que era 80 graus Celsius. Então, isso aqui eu sei que é 150 multiplicado por isso, TF menos 80. E qual que é a quantidade de calor recebida pelo leite? Vai ser a mesma fórmula, C vezes M vezes ΔT. Seria o quê? 1 vezes 50 multiplicado por a temperatura final, que é igual, né? Aqui e aqui ela tem que ser igual, eu não sei, menos 20 graus Celsius, que era a temperatura inicial. Só que, observa, nós concluímos que essas duas quantidades de calor, elas têm que ser igual. Então, eu posso igualar isso que eu fiz aqui com isso aqui. Então, eu posso dizer que 150 vezes TF menos 80 tem que ser igual a 50 vezes TF menos 20. Fazendo o cálculo dessa expressão matemática, eu chego que a temperatura final ela é igual a 65 graus Celsius. Resposta correta, letra A. Outro exemplo? Questão 4, também do PET. Eu tenho 1 litro de água numa temperatura ambiente, recebendo todo o calor de uma reação química que está liberando 25 quilocalorias. Então, nesse caso desse exercício, eu já sei a quantidade de calor liberado, 25 quilocalorias. E aí eu quero saber qual que é a temperatura final da água. Aí a gente vai fazer a montagem igualzinho, utilizando a mesma expressão matemática, que é o quê? A quantidade de calor, ela tem que ser igual a calor específico vezes a massa, vezes a variação da temperatura. Calor específico eu sei que é 25 quilocalorias, só que eu preciso sempre que ela esteja em calorias. Quilocalorias é só a gente adicionar vezes 1000 aqui, ó. Então, 25.000 calorias tem que ser igual a calor específico 1 vezes a massa. Eu sei que ele colocou aqui 1 litro de água. A densidade aqui da água, ela tá o quê? 1 quilo por litro, ou seja, cada litro de água pesa 1 quilo. Então, só que eu preciso na expressão que esteja em gramas. Eu tenho aqui 1 quilo de água, ou 1000 gramas. Isso eu vou multiplicar pela variação da temperatura, que é a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 22 graus Celsius. Aqui eu posso pegar esses 1000 gramas ali e passar para o outro lado dividindo. Como que eu divido isso aqui? Posso cortar os zeros. Então, eu sei que 25 é igual a TF menos 22.
E aí o 22 que está aqui subtraindo, eu vou passar para o lado de lá, somando. 25 mais 22 é igual à temperatura final. Ou seja, a temperatura final ela é igual a 47 graus Celsius. Esse não era de múltipla escolha, então tá aí. Essa é a resposta. Bom, isso é a matéria da cálculo da quantidade de calor envolvida nas reações. Na próxima aula, a gente estuda um pouco mais sobre as reações e esse calor que é liberado ou absorvido numa reação química. Semana que vem, então, a gente se vê. Se inscreve no canal, curta esse vídeo para você não perder nenhuma aula. Até lá!